Filosofia moral de Skinner faz-se acompanhar de uma ambiciosa filosofia política, isto é, projeto de ação para a concretização de um ideal ético. Subscreva ou não as pretensões utópicas de Skinner. O analista do comportamento é, sem dúvida, um agente político, no sentido de que suas atividades profissionais possuem consequências éticas e políticas. Esse é o nosso 8º episódio do Behaviorese. Eu sou o Roger. E hoje o nosso tema é muito pertinente e a gente vai falar sobre neutralidade da ciência, se existe ou não. Vamos falar sobre ciência, política e psicologia. Hoje eu estou acompanhado do João. A gente tem um convidado especial, que a gente tem muito carinho por ele, já foi nosso professor, a gente fizemos um grupo de estudo junto, onde ele nos ajudou muito na caminhada da análise de comportamento. A gente ficou muito feliz de ele ter topado participar, o Júnior Rezende. E eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que vão nos escutar, Júnior. Falasse um pouco sobre sua profissão e outras coisas mais. Massa, Roger. Valeu, obrigado. Obrigado pelo convite para conversar com vocês aqui no Behaviorese. Você, o João, o Wendel. Eu sou psicólogo, eu atuo como psicólogo clínico e como professor, entre aspas, professor eventual. Às vezes eu estou dando aula, às vezes não. Eu sou mestre em psicologia, especialista em análise do comportamento e atualmente estou fazendo um doutorado no campo da psicologia social com uma pesquisa em psicologia política. E, eu acho que vocês me chamaram aqui, né, por essa aproximação que eu tenho com a política e com as questões sociais na análise do comportamento, né? Eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar mais, inclusive, do coletivo Sócio-Behavioristas, né, que é um coletivo no qual eu estou junto com outras amigas e amigos da área, que a gente lançou recentemente, e, enfim, como uma tentativa de trazer mais a dimensão política, a ética política para a análise do comportamento. É isso, acho que é nisso que eu estou atualmente. Esse coletivo, ele é só para psicólogos? Não, então, o coletivo, a gente está, inclusive, finalizando um estatuto agora. A gente lançou um manifesto, que é um texto onde a gente diz da necessidade de fazer algumas coisas, né? Basicamente de politizar um pouco mais o campo da análise do comportamento no Brasil. E a gente está finalizando um estatuto onde a gente vai deixar algumas coisas claras. Uma delas é o seguinte: o coletivo, né, ele é um corpo de pessoas, ele é um grupo, tem algumas que se colocou algumas tarefas. Então, lá no nosso grupo, no grupo do coletivo, somos todos psicólogos e psicólogas lá. Mas a gente quer desenvolver atividades com qualquer pessoa, né? De qualquer área do conhecimento, ou mesmo fora da ciência. Mas a gente espera, quer dizer, a nossa aproximação inicial, com força, assim, nossas primeiras ações vão ser dentro da análise do comportamento, então a gente vai atingir mais pessoas do campo mesmo, da psicologia, especialmente, eu diria, pessoas na psicologia ou estudantes de psicologia que têm algum interesse, alguma aproximação com a análise do comportamento, mas eventualmente não estão fortemente associados ou, digamos, filiados, entre aspas, à análise do comportamento, inclusive por sentirem que a área não responde muito a algumas aspirações, né? Por exemplo, uma aspiração de pensar o contexto social e político em que a gente vive a partir da teoria ou do campo da análise do comportamento. Então, talvez esse seja o nosso público assim, central, mas a gente está aberto para todo mundo. E pensando na análise do comportamento, eu acho que, né, ela tem todo esse viés da psicologia, mas como uma ciência do comportamento humano, acaba que a gente tipo, não pode se limitar a só alguns aspectos que dizem muito a respeito da psicologia, ou então da psicologia clínica, né? Se a gente Sim. estuda o comportamento humano, a gente pode explicar ele em tudo que há comportamento humano, né? E a Sim. política não foge disso. Não, com certeza. O campo da política enquanto instituições políticas e a política como um fenômeno também do mundo social, né? Uhum. A gente pode definir essa política como os conflitos sociais que permeiam toda a sociedade, né? Uhum. Todas as relações, tanto as relações interpessoais
quanto né, quer dizer, na ontogênese de cada um, né, no repertório individual de cada um, tem milênios de história embutido ali, né, de história social embutido ali. Então, pensar sobre isso é pensar sobre política e, ao mesmo tempo, pensar as desigualdades sociais, a dominação social e as instituições sociais que, de alguma forma, vão gerir esse tipo de dominação e de desigualdades. Tudo isso é pensar política, né? A ideia é que dá para fazer isso com a análise do comportamento, que isso já foi feito, vem sendo feito, mas está longe de ser feito, eu diria que com a força, com a amplitude que a gente precisa. Sim, não, com certeza. Não só que Né? precisa, mas que é capaz, né? Sim, nossa, eu acho que em termos de capacidade é onde o assunto fica muito interessante, porque o potencial da análise do comportamento para tratar dessas coisas é profundo, né? Assim, é muito incrível. Uhum. Eu acho que uma impressão que eu tive e que as pessoas que eu conheço vão tendo é assim, quando você, pensando na minha história na graduação de psicologia, né? Eu me interessei lá pela análise do comportamento no segundo período e fui grudado nela até o fim. Aí, enfim, virei clínico, fui fazer meu mestrado e tal. Depois que eu saí da faculdade, eu falei, bom, agora eu vou ter tempo, né? Que a graduação parou de me atrapalhar, eu vou estudar uma coisa que me interessa, que é política, né? E aí você vai para os textos, efetivamente, eu fui para os textos sociológicos, políticos, com uma cabeça, com uma concepção de mundo analítico-comportamental, né? E os paralelos, as aproximações são profundas, e inclusive não só eles existem, como você vê a potência da análise do comportamento para participar de certos debates, né? Assim, coisas que, sei lá, eu passei para vocês uma referência do Skinner sobre o comportamento do cientista lá no livro Comportamento Verbal, né, que é Uhum. de 57. Então, em 1957 ele publica aquilo, e assim é uma coisa tão fantástica que ele fala sobre o comportamento do cientista, tem uma radicalidade ali de falar sobre o comportamento do cientista como socialmente determinado, né, que é apresentado de uma forma. O texto é muito denso, mas o argumento é muito claro. Ele é super coerente com a análise do comportamento, com os princípios básicos. E a gente vai ver que é um debate que estava ganhando forma ainda no campo de estudos da ciência e que só na década seguinte, nas décadas seguintes, é que ele vai emergir com muita força. Mas o Skinner, do ponto de vista teórico, ele já estava com propostas que eram assim muito sofisticadas, né? Claro que ele era atento a certos debates, mas você vê que são propostas também que vão se derivando da teoria, né? Uhum. Então, quando você entende comportamento operante, né, e vai pensar no que vai pensar sobre o pensamento, sobre a produção de conhecimento, você chega relativamente de modo fácil, você chega em articulações teóricas que são, eu não sei, hoje, por exemplo, eu olho para a filosofia da ciência e falo, bom, o que o Skinner estava dizendo em 57 é algo muito próximo das coisas mais sofisticadas que a gente tem hoje, né? Uhum. Com certeza. Então isso é muito legal. Eu acho que é válido pontuar aqui, né, da onde que surgiu a ideia desse episódio, né, de falar sobre esse tema, sobre neutralidade científica, porque a gente tem muito essa concepção da ciência positivista, então que ela vai seguir esse método, então que o que a ciência propõe não tem política, né, como se política fosse algo também, assim, vamos dizer, totalmente ali subjetivo, né, que é desassociado da ciência. Né, que a gente viu algumas discussões em redes sociais e a gente pensou que seria interessante a gente discutir isso, né? E aí eu começo falando de uma referência também que tu passou, do texto Objetividade Mais Forte para Ciências Exercidas a Partir de Baixo, que é da doutora Sandra Harding, mas que em português é traduzido pela doutora Rebeca Furtado de Mello. Isso. E que o texto ele já começa assim falando sobre que a ciência, de maneira geral, da maneira que ela vem sido exercida, né, por todo esse tempo, ela veio servindo e sendo realizada por uma certa classe, e aí a gente entra nessa, né, que foram sempre homens brancos, muitas das vezes europeus ou norte-americanos, que acabavam por atender esses interesses.
claro, não é por conta de só foram esses homens que não saiu muita coisa produtiva, né? Então, a gente fala de Skinner, ele é americano e propôs muita coisa muito bacana, né? Comprovou muita coisa muito bacana, mas de certa maneira a gente teve uma ciência que acabou servindo a essa elite, Sim. né? E o texto ele já Ainda serve. ainda serve, em muitas situações ainda serve. E o texto aponta para a carência de outras representatividades e que assim, e que por mais que a ciência tenha seu método, a objetividade dela ainda é algo muito questionável, né? Quanto aos interesses de quem realiza e de quem financia. Sim. E, então acho que é sempre importante pontuar isso, que se a gente fala de uma neutralidade científica, a gente já não tem neutralidade no próprio processo científico, né? Exato. Então, como que a gente pode ter uma neutralidade científica? Eu acho que reconhecer essa falta de neutralidade nos aproxima muito mais de um ideal científico do que negar. Sim. E outra coisa que nesse mesmo artigo diferencia, né, a questão da produção de outras formas de ciência que era descredibilizado, né, tanto por as mulheres ou das ciências sociais, que não tinham nenhuma confiabilidade pelo fato de não se enquadrar ao modelo positivista da ciência moderna, né, assim, pelo fato de ser uma pesquisa talvez ali qualitativa no caso, então assim, era desprezado pelos cientistas, né, e sem falar que alguns cientistas lá na década de 70, eles criaram teorias, né, que, a grosso modo, inferiorizavam as mulheres, né, então, assim, produziam sofrimento nas mulheres como um todo, assim, consecutivamente, né, então, assim, uma ciência que era a serviço da economia e que produzia sofrimento, né, então, assim, é de ser revisto, né, então, tem que ser construída uma nova ciência para pensar isso também. Uma coisa que me chamou atenção, eu estava um pouco afastado, eu acho, de debates online assim sobre ciência. Eu participava muito disso, eu acompanhava muito há uns anos atrás, mas, enfim, contingências da vida mesmo, eu parei um pouco. E aí, quando a gente lançou lá o manifesto do coletivo, isso surgiu de novo, né? Essa questão da neutralidade. Eu pensei, meu Deus do céu, mas não é possível que a gente vai ter que discutir isso de novo. A gente vai ter que discutir esse negócio de novo. Mas é claro, né? Assim, é ingenuidade minha também, porque a nossa formação científica, ela ainda é profundamente positivista. A formação, eu digo, não a ciência, né? Especificamente. Mas os discursos, né, de ciência são muito positivistas e eles revelam essa lacuna entre ciência e sociedade, né? E aí a gente viu umas manifestações de pessoas, né, preocupadas com a neutralidade científica, o que é isso, que absurdo misturar ciência e política, bababá e tal. Esse texto da Sandra Harding, eu acho ele maravilhoso. Ele é um capítulo de um livro de 2015, então é super recente. Eu acho muito maravilhoso. Assim, ela tem uma história interessante, ela faz parte, né, de um movimento interessante na filosofia da ciência, que foi o movimento que assim, questionou a neutralidade científica não do ponto de vista filosófico puramente, né? Uhum. Eles fizeram um trabalho filosófico de articulação de uma questão muito política, que era o que? A presença de certos sujeitos na pesquisa científica, né? Então, bom, primeira coisa, né? Neutralidade científica, o que é isso? Existe e tal? Não existe esse negócio, vamos parar com essa bobagem para começo de conversa. Mas, então quer dizer que tudo é válido? Não, não é tudo que é válido, mas vamos lá. Tem uma diferença muito importante para a gente fazer entre neutralidade científica e objetividade científica. Então, neutralidade não existe, ponto, né? Em algum momento da história, do desenvolvimento da ciência moderna, a noção de neutralidade foi muito importante, mas isso não existe mais. Quer dizer, foi importante você pensar que o cientista ou a produção de conhecimento ela tinha que se expurgar de certos valores ou de certos compromissos ou comprometimentos muito claros, né? Do tipo, olha, se eu estou fazendo uma pesquisa, se eu estou escrevendo alguma coisa, um texto, etc., uma doutrina que tem que agradar a igreja, né? Então é claro, a Igreja Católica, né? Vamos pensar aqui lá pelos, enfim, 1600 e bolinha,
Se eu tenho que fazer isso, então é claro que o meu conhecimento vai ser enviesado, né? E aí vem a questão do viés. Mas é muito claro como o compromisso de atender a um valor da igreja afetava a sua metodologia. Tinha coisas que você não podia dizer, tinha coisas que você não podia pensar, tinha coisas que você não podia ver, né? Então, é o clássico problema do se abordar o universo como tendo a Terra no centro ou não. Então, assim, chega um certo momento em que se você está olhando para o telescópio, você está fazendo uma coisa que ela é um ataque a uma instituição que tem poder sobre sua vida, então você vai ter que deixar de fazer aquilo, né? Então, nesse momento histórico, você defender a neutralidade da ciência, quer dizer, que ela seja neutra em relação a certos compromissos, faz sentido, né? Porque só assim você pode deixar o seu método mais livre, né, de certas coisas. Ok, então nesse momento faz muito sentido o discurso da neutralidade. Mas a gente já está num ponto em que a ciência ela não está servindo somente a instituições de poder como a Igreja Católica, né? Ela passou, assim, ela quase como uma contradição da dominação social, né? Que a ciência tenha respondido muito a certas instituições de poder em algum momento da história, mas ela escapou um pouco desse jugo do poder, né? E aí, nesse momento, ela começa a desenvolver outros métodos, e aí depois meio que não tem volta, né? Então, assim, se você olha, por exemplo, para como que a ciência funciona hoje, ela é financiada por uma série de entes também sociais que vão impor os caminhos do conhecimento. Ainda assim, alguns elementos do método científico eles são preservados. Quer dizer, você pode ter uma pesquisa financiada pelas Forças Armadas, por exemplo, mas você enquanto instituição financiadora, você não vai conseguir produzir certas interferências no método da pesquisa, né? Porque inclusive te interessa que a pesquisa seja bem feita, né? Então que o cientista te diz, olha, esse aqui é meu melhor método. E aí a agência financiadora vai dizer, ótimo, então você tem liberdade total, né? Vai lá, faça sua pesquisa. É claro que quando os resultados aparecem, tem censura, tem esse tipo de coisa. Tem censura, tem privilégio, tem apagamento de coisas, tem, enfim, divulgação restrita dos resultados e tal. Tem um controle do produto, mas o controle do método não faz muito sentido. A questão é que se a gente se acostuma, como a gente se acostumou historicamente, a uma ciência que ela é financiada, que ela é possibilitada por certas, vamos chamar assim, certas agências de controle, né, certas instituições de controle e de poder e de dominação, em algum momento você vai lidar com limites de novo, né? E esse momento talvez seja o século XX, né? Quando você consegue de novo, pelas contradições da vida social, da cultura e do capitalismo, né, você consegue que pessoas de grupos marginalizados e as políticas tenham acesso ao ensino superior e ao ensino, enfim, à pós-graduação e à pesquisa, né? Quando essas pessoas entram lá, elas acabam funcionando um pouco como como Galileu, assim, né? Quer dizer, elas começam a forçar um pouco os limites impostos pelas instituições, pelas agências de controle. Mas aí a coisa é diferente agora, né? Porque assim, não tem. Se antes era muito claro o controle e a censura, né? Se antes tinha a Igreja Católica dizendo, olha, isso aqui você não pode dizer e tal, agora o controle, a restrição é diferente, assim, é mais naturalizado. Talvez, né? Isso aqui também é uma análise que, enfim, sujeita a debate. Eu não vou afirmar isso muito categoricamente, mas assim, digamos que no século XX a coisa é mais sutil. Qual que é a sutileza? A sutileza é o seguinte, olha, a ciência moderna se desenvolveu, papapá, e aí ela tem métodos aqui super objetivos. Beleza. E aí, se você quer garantir a neutralidade da ciência, você tem que controlar todas as condições, você tem que entender quais são os seus valores, os seus vieses, blá, 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 blá. E se você fizer isso, você consegue uma ciência neutra. Quer dizer, tem que extirpar, você tem que controlar, você tem que eliminar certos vieses que você tem
e aí você vai conseguir uma ciência neutra, supostamente. A questão é que o que surgiu então no século XX, o que esse movimento que a Sandra Harding vai discutir, o que ele propõe é o seguinte: olha, tudo bem que o cientista, vamos lá, o cientista homem, branco, de meia idade, anglo-saxão, o anglófono do norte, né, como se diz hoje, tudo bem que ele tente controlar seus vieses, mas esse cara não sou eu, né? Então, assim, sei lá, eu sou uma mulher, eu sou um negro, eu sou periférico, sou latino-americano, sou pobre, seja lá, sou portador dessa doença que vocês estão pesquisando aí, entendeu? Então, quando esse sujeito tem acesso ao contexto de produção da ciência, né, quando ele chega na universidade, quando ele chega na pós-graduação, aí é que a gente vê que tem uma fissura nessa coisa da neutralidade. Quer dizer, qual que é a questão que a Sandra Harding vai colocar muito bem assim, no texto, né, e no trabalho dela inteiro? Não tem como uma pessoa qualquer encarnar toda a sensibilidade necessária para que certos objetos sejam pesquisados, e sejam pesquisados da forma mais, digamos assim, da melhor forma possível. Então essa é a questão, né? Então, assim, eu sou, sei lá, um homem branco, etc., fazendo pesquisa sobre... Vou dar um exemplo tosco, tá? Vou fazer uma pesquisa sobre trabalho doméstico, sei lá. Vou fazer uma pesquisa sobre câncer, qualquer coisa. Enfim, a questão é que se existem algumas variáveis relacionadas, por exemplo, relacionadas a gênero, eu posso perguntar coisas para as mulheres, eu posso entrevistar essas mulheres, eu posso ir atrás da literatura que elas escreveram, etc, etc, etc. Eu vou, com certeza, enquanto homem, me tornar muito mais sensível ao mundo delas, das mulheres, se eu for atrás de conhecer esse mundo, né? Eu acho que a gente não pode também, na hora de democratizar a ciência, ser extremista e dizer que isso não é possível. Isso é possível. E isso é desejável, inclusive, né? Então, assim, é importante que as pessoas, enfim, que um homem branco, etc., se interesse, pesquise e se sensibilize sobre o que é a vida de uma mulher, o que é a vida de uma pessoa negra, etc. A questão é que essa sensibilização tem limites gigantescos, né? Isso por quê? Porque uma pessoa, uma mulher negra, etc., quando essa pessoa tem acesso ao contexto de produção de conhecimento, ali vão surgir questões. Veja, por que ela tem as ferramentas de produção de conhecimento nas mãos? Por que ela tem financiamento? Por que ela tem uma equipe? Por que ela tem tempo? Por que ela tem licença, permissão social para fazer certas perguntas de pesquisa, para indagar a realidade de certa forma? É por causa dessas condições objetivas e materiais que certas questões de pesquisa vão surgir, entende? Então não tem como esperar que certos sujeitos sejam suficientemente sensíveis às experiências de outros sujeitos, né, para você justificar assim, não, o cientista consegue ser neutro, basta ele tomar cuidado. Não, né? Então fazer isso, quer dizer, imaginar isso, é imaginar que uma pessoa que não tem acesso a uma realidade é capaz de se sensibilizar dessa realidade, né? Então a grande sacada desse movimento, né, que a gente pode chamar dos saberes localizados, etc., na filosofia da ciência, que emerge de outros campos de estudos, né, dos estudos sociais, da filosofia sobre o feminismo, sobre o racismo, etc., o que emerge daí é uma concepção muito clara de que, assim, se você não ocupa um certo lugar social, né, você não tem condições de produzir certos conhecimentos, ponto final. Então, assim, a ciência pode ser neutra no sentido de ela, por si só, expressar qualquer valor, ou melhor ainda, de ela representar a realidade, né, sem se colar em nenhum valor? Definitivamente não, né? Porque se a ciência é comportamento das pessoas, se a ciência é comportamento de um grupo, o comportamento é sempre localizado, sempre, né? E isso está
enfim, a gente está falando do Skinner, né? Em 1953, lá no Ciência e Comportamento Humano. O Skinner tem um trechinho que é maravilhoso. Ele fala, olha, o que é um indivíduo, o que é uma pessoa? Uma pessoa é um locus, ela é um lugar no tempo e no espaço, né? Então, inclusive o uso da palavra locus é muito interessante porque esse movimento todo, que é da década de 60, 70 em diante, vai cunhar uma expressão que é o saber ou conhecimento localizado, né, ou situado. Então, assim, se a gente for pensar, conceber o conhecimento como uma coisa que depende necessariamente de quem é que está produzindo o conhecimento, isso é uma coisa coerente com o básico do comportamento operante. Isso não é nada complicado na análise do comportamento, né? Basta a gente ter interesse em, no nosso caso, democratizar a ciência. E aí você vai entender, né? E obviamente você vai fazer uso de toda essa filosofia que já está produzida, né? Que essa galera ralou muito para pessoal todas as pesquisadoras, etc., do campo do saber localizado, situado, o pessoal ralou muito, as coisas já estão todas articuladas muito bem lá, então a gente não precisa criar do zero. A gente olha para esse tipo de conhecimento e vê um paralelo profundo com a análise do comportamento, então a gente vê que, enfim, dá para simplesmente adotar essas análises que a gente vai conseguir entender como elas param em pé, né, como se diz, como elas se sustentam de um ponto de vista analítico comportamental. Então, assim, se você tem um interesse, você começa a procurar nas áreas relacionadas e você encontra a possibilidade, né? Então, assim, você tem o básico de análise de comportamento, se interessa, em segundo lugar, por procurar nas outras áreas o que elas estão dizendo, e isso é muito importante. E, em terceiro lugar, você tem o seu interesse de democratizar a ciência, junta todas essas coisas e no mínimo você chega onde a gente está agora, né? Que é com essa ideia de que democratizar a ciência é possível, obviamente é importante, a análise de comportamento pode contribuir com isso do ponto de vista dos princípios básicos e da filosofia que ela permite a gente articular, e desse conhecimento que já foi produzido em outras áreas, né? Sim. Sim. Eu acho que vale pontuar, né, quantas escritoras mulheres, e principalmente escritoras negras, a gente lê na graduação, lê na escola, quantos escritores negros a gente lê na graduação, né, tipo assim, se a gente bota para comparar, né, a gente acaba tendo uma representatividade muito baixa, né, e aí fica muito difícil da gente ter essa democratização de entender, que nem você fala, tipo, a gente pode estudar e deve buscar se sensibilizar, mas há algo ali da experiência que se a gente não tem uma pessoa daquele meio falando, a gente pode ficar insensível àquilo. Eu tinha um exemplo que eu tinha pensado enquanto você falava, né, a respeito sobre sobre esse cerceamento da ciência, sobre essa questão de quando a ciência não convém para alguma elite. Me veio na cabeça aquele estudo da Fiocruz sobre como é que é a expressão? Tipo assim, que a gente vive uma epidemia de drogas no Brasil. E isso é um assunto assim, né? A gente na mídia, nas agências de controle, geralmente a gente é ensinado de que existe uma epidemia de droga no Brasil generalizada, assim. E, né, em nenhum momento também vou merecer o sofrimento que esse tipo de situação do uso de drogas pode trazer. Mas o estudo da Fiocruz mostrou que a gente tem uma média muito baixa de um uso abusivo de drogas, né? E aí você teve membros do atual governo tentando silenciar esse estudo, porque o estudo mostra uma realidade que não compactua com o discurso deles, com o discurso dessa elite que a gente tem hoje no poder. E aí a ideia é que daí esse discurso não vai... A pesquisa da Fiocruz não era de validade, né? Então ela não era citada, ou então, né, ela não acabou, não tem interesse dessa elite. E por quê, né? Porque esse estudo mostrou, por exemplo, que algumas drogas, como por exemplo o álcool, que em alguma medida até assim romantizado, né, em comparação a outras drogas, de que o álcool trazia mais sofrimento do que algumas outras drogas, por exemplo, né? Então você vê que quando a ciência trouxe uma contribuição que é a contramão da elite, houve uma tentativa de silenciamento, né?
Sim, sim. E aí, olha só, né? A gente está vivendo um momento de obscurantismo num sentido muito real, né? Porque, veja só, esse tipo de coisa que esse fato ilustra é o que levou à discussão da neutralidade lá, enfim, no tempo de Galileu, sabe? Aquele assunto do início da nossa conversa. Quer dizer, Uhum. você precisa ter um mínimo de liberdade de certas instituições para a ciência funcionar, para a ciência normal, quer dizer, para a ciência do jeito que ela existe, para ela poder funcionar, simplesmente poder funcionar. Então, assim, nem é uma questão de como o estudo foi feito, né, ou quais são os interesses por trás do estudo. Na verdade, é o interesse sobre se os produtos desse estudo podem ou não circular. Né? E aí o governo diz, não, não vai circular esse negócio. E você fala do álcool, fica muito claro, quer dizer, a gente sabe que um pouco a conversa que a gente estava tendo em off, né? Uhum. Que o Estado, ele não é um ente neutro que fica arbitrando a sociedade. O Estado, ou ele é ocupado por uma classe ou pela outra, ou ele é ocupado pelo povo, e aí você pode dizer que ele é democrático, ou ele é ocupado por uma elite, que é basicamente uma elite econômica e que tem todos os outros vícios sociais. Mas, por exemplo, na questão do álcool, a gente sabe que como que você vai deixar um estudo desse, né, dizer que o álcool é mais problemático do que as drogas que hoje são ilícitas, né, sendo que o Brasil é dominado em alguma medida, né, pensando nas oligarquias do país, ele é dominado em alguma medida por uma gigantesca corporação que vive de vender bebida alcoólica. Né? Quer Sim. dizer, então, não pode circular. Então, é um caso de censura. Mas aí a neutralidade científica, ela significa que você precisa simplesmente que a ciência ela possa funcionar livre de certas restrições, né, de certos, entre aspas, valores. Então, assim, bom, esse estudo da Fiocruz não pode circular porque ele está sendo cerceado por um governo que tem os laços com uma indústria que vai ser afetada pelo estudo. Então, Uhum. quando você diz, bom, a ciência tem que ser neutra, você quer dizer, no sentido clássico, que ela tem que ser livre desse tipo de agência externa a ela. Né? Ela tem que ter liberdade para realizar suas pesquisas, e isso inclui a circulação dos produtos da pesquisa. Né? Então, isso é a neutralidade lá no sentido clássico. A gente está vivendo um obscurantismo tão patente que a gente está sofrendo esse tipo de censura, né? Que é o tipo de censura que fez o debate sobre a neutralidade surgir há 4 séculos atrás. Mas isso é diferente hoje, né? Quando a gente fala de democratização, quer dizer, isso é um problema também, óbvio, né? A gente tem que combater, evidentemente. Mas o que a gente fala quando a gente pensa em democratizar a ciência é mais do que isso, né? É você permitir fazer com que sujeitos que não tinham participação na ciência, quer dizer, cuja ausência deles na ciência era totalmente naturalizada, que esses sujeitos participem. Né? Então, é a compreensão, pensar em democratizar a ciência nesse sentido, é a compreensão de que não basta a ciência funcionar livremente, ela tem que funcionar diferente. E para ela funcionar diferente, ela precisa da participação desses sujeitos, de uma diversidade de sujeitos. Né? Então, por isso que, em certo sentido, neutralidade é uma discussão superada, né? Mas ela é superada porque ela já está incluída na ciência. A neutralidade, e aqui eu acho que vem uma distinção importante, a neutralidade, essa que se produziu lá no advento da ciência moderna e tudo mais, é uma questão ética, né? É uma questão de quais são os valores que dirigem a pesquisa científica. Então tem que ser o valor, por exemplo, né, nesse caso da pesquisa da Fiocruz, os valores que dirigem a pesquisa científica têm que ser os valores da sociedade que está interessada em entender o uso de drogas, que está interessada em entender quais são os efeitos sociais do uso de drogas, etc, etc. E não podem ser os valores da indústria de bebidas que tem uma influência no Estado e que por isso vai querer censurar esse estudo. Né? Então a neutralidade é dizer, certos valores não podem participar da pesquisa científica. Né?
Mas a neutralidade é uma questão ético-política muito básica, que já foi superada, supostamente, né? Porque no obscurantismo a gente sofre com isso ainda. Já a objetividade, ela é uma questão de método, né? Ela é uma questão de você conseguir fazer com que na produção científica aquela produção corresponda, digamos, à realidade, né? Melhora a realidade. E a gente sabe que, para dar um exemplo, né? Esse é um exemplo clássico na literatura sobre o assunto. A pesquisa sobre reprodução humana, né, sobre fertilidade, etc., ela em algum momento ela ainda era dominada pela classe, enfim, que domina a ciência historicamente, né? São os homens. E foi muito interessante que, em algum momento, com a entrada das mulheres na pesquisa biológica sobre reprodução humana, foi que você teve uma mudança, um foco maior no papel do aparelho reprodutor feminino, né? Porque até então se acreditava, até certo ponto se acreditava que a grande contribuição genética mesmo para a procriação era do espermatozoide, era dessa coisa que era inserida no corpo da mulher, e o papel do óvulo e do útero era, enfim, deixar aquele negócio se desenvolver ali, né? Então é quando as mulheres entram nessa pesquisa, nesse tipo de pesquisa, que se dá um valor e um cuidado maior para o papel do sistema reprodutor feminino, né? Então, assim, é uma coisa super básica que dependeu, que revela alguns vieses, né? A gente pode pensar o quanto que uma concepção de homem como criador, né? O nosso Deus do monoteísmo, né? Ele é o Deus, ele não é a deusa, né? No nosso monoteísmo cristão. Então, o quanto que o homem é o criador, o quanto que ele é o provedor, o quanto que ele influi nos processos pela força, etc. e tal, e o quanto a mulher supostamente é a cuidadora, blá blá blá, de modo que o homem olha para o sistema reprodutivo e pensa que é ele que está fecundando mesmo, né? No sentido de que ele está usando aquele corpo feminino quase como um receptáculo de algo dele, né? Quando, na verdade, o processo é muito mais compartilhado. E se você for pensar, a gestação se dá no corpo da mulher. Então, esse compartilhamento, se ele tiver algum viés, ele tem um viés para o feminino e não para o masculino, né? Então, é quando você... Olha só, isso é muito interessante. Quando você inclui um grupo social na pesquisa científica, esse é o argumento do campo da objetividade forte, quando você inclui essa minoria política, você está ganhando em termos de objetividade, né? Então veja, objetividade é uma questão de método, né? Você ganha em método quando você diversifica, quando você tem uma preocupação política, né? Então é interessante como é uma interferência da dimensão ético-política na dimensão epistemológica. E claro que os valores, né, a questão da neutralidade, tem algo a ver com o método também, sem dúvida alguma. Mas a resolução daquela querela era uma resolução muito mais voltada para a questão ética, né? Quer dizer, a ideia é que você controlando os valores, você teria um acesso ao método puro, de produção de conhecimento puro. E o que a gente está entendendo agora, quer dizer, o que a gente entende com esse debate da objetividade forte, é que, na verdade, a relação da ética com a epistemologia, né, a relação da entrada de certas subjetividades no processo de produção de conhecimento, na metodologia, ele não atrapalha o conhecimento, ele aprimora o conhecimento, ele amplia o conhecimento, na medida em que ele incide sobre o método. Então, novos problemas de pesquisa, novas questões de pesquisa e novas metodologias, inclusive em termos de produção de dados científicos, elas podem surgir quando você tem essa democratização, esse trânsito livre de outros sujeitos na produção de conhecimento. Pegando o que você disse, Júnior, no sentido assim da aplicabilidade de um certo conhecimento, por exemplo, um terapeuta, quando vai atender por exemplo, uma mulher que lida com algum problema relacionado a relações, né, opressoras ali, né, como que
o terapeuta está diante disso, ele vai tem alguma medida que fazer uma análise funcional ali para discriminar algumas questões sociais, culturais, né? Para que essa mulher reconheça o que de fato está produzindo sofrimento nela. Então, querendo ou não, esse terapeuta vai estar utilizando ali do saber, de uma tecnologia, por exemplo, a análise do comportamento da FAP, vamos pegar, por exemplo, a FAP, que vai ajudar nesse processo. Então, assim, como que a gente vai produzir uma ciência neutra nesse sentido? É impossível, né? Então, assim, é uma fantasia que a gente, quem diz isso, né, vive nessa fantasia de existir uma ciência neutra, né, que não vai ter como existir algo político, né, uma ciência apolítica. Sim, sim. Eu acho que aqui a questão é aquela que o Alexandre Dietrich discute, né, no que você leu no início da conversa. E eu acho que ele faz um trabalho absolutamente fundamental. O trabalho dele sobre ética é uma das coisas mais importantes que o behaviorismo radical já produziu, assim, porque ele te mostra que todo comportamento ele só existe porque tem a consequência, né? Uhum. Então, isso aqui às vezes é um pouco abstrato, mas a gente tem que pensar, um comportamento operante só existe porque existe a consequência. Então, ele pensar que ele é neutro é uma contradição em termos. Ele nunca é neutro, ele sempre obedece à consequência, né? Então, quais são as contingências nas quais eu estou enfiado enquanto um sujeito, né? Essas contingências, elas vão determinar o meu comportamento, elas determinam o sentido da minha ação, elas determinam para que direção eu vou agir, né? Então a gente tem que ter muita clareza disso, porque isso liquida o debate sobre neutralidade. Não existe neutralidade. Todo comportamento é determinado, né? O que você pode fazer na ciência é entender isso, né, e tentar controlar isso. É o que se fez lá no início da ciência moderna. Olha, a instituição, religião, igreja, católica, etc., não pode determinar o que eu vou fazer na minha pesquisa. Então tem que tirar isso daqui. Só que a questão isso não produz neutralidade. Isso produz um viés. O viés é o quê? Ao invés de você produzir um conhecimento determinado pelo que a Igreja Católica acha correto, você vai produzir um conhecimento determinado pelo que aquele cientista acha correto, né? E o que aquele cientista acha correto não é mostrar que todas as coisas vêm de Deus. O que ele acha correto é seguir uma série de preceitos que dizem para ele como ele tem que olhar para o mundo físico e concreto, porque daí conhecimento vai emergir, coisas que ele não conhece vão aparecer. E a gente pode questionar se isso é correto ou se não é, mas a questão é que quando se discutiu neutralidade, na verdade aquilo não era neutralidade, aquilo era um viés. Vamos retirar um viés e vamos manter outro viés. A questão é que como aquele sujeito se imaginava um sujeito universal e etc., o local, o lugar, contexto de onde ele falava e de onde ele via, de onde ele percebia o mundo, esse contexto não foi tomado como um contexto entre outros. Foi tomado como um contexto neutro. Isso não existe, né? Assim, um contexto universal, né? E aí o comportamento dele seria neutro, livre de viés. De forma alguma, o comportamento dele estava sujeito às consequências do comportamento dele, que são consequências reforçadoras ou aversivas, porque ele é quem ele é, né? Porque ele tem a ontogênese dele e emergiu da cultura dele. Então, assim, isso para mim, essa relação entre a análise do comportamento e a discussão metodológica liquida o debate sobre neutralidade, né? Liquida, quer dizer, isso é ponto pacífico, não existe. O que você pode fazer é aumentar a objetividade. E aí na clínica é interessante, porque a gente pode pensar a objetividade na clínica, né? O que é objetividade na clínica, por exemplo? É um terapeuta que acha que ele não tem que saber nada demais sobre a sociedade, ele não tem que saber nada demais sobre os conflitos sociais, sobre política, sobre racismo, sobre feminismo, etc. Ele não precisa saber disso, ele supostamente precisa saber apenas fazer a análise funcional, porque ele vai saber investigar, ele vai saber fazer as perguntas que ele tem que fazer, e a pessoa, a partir daquilo que ela descreve, sobre as contingências que ela vive, você supostamente vai ter os elementos para fazer a análise de contingência, certo? Agora, então assim, bom, a minha análise é objetiva,
fazendo uma análise de contingência aqui no meu quadrinho da tríplice contingência, com antecedente, resposta e consequência, que eu estou coletando a partir da fala da pessoa, né? Isso é uma forma de ser objetivo? É uma forma de ser objetivo na clínica. Qual que é uma forma melhor de ser objetivo na clínica? É você saber que se você está atendendo uma mulher, uma pessoa negra, uma pessoa gorda, uma pessoa com deficiência, seja lá o que for, uma pessoa pobre ou rica, esses lugares sociais, né, eles guardam especificidades. Então, além de ser o Joãozinho que eu estou atendendo e que tem 23 anos, não sei o quê, o João é negro ou é branco, ele é gordo ou ele é magro, ele é pobre ou ele é rico, etc, etc. Então, saber que os lugares sociais guardam especificidades permite a mim, né, que sou o terapeuta, fazer uma investigação mais complexa. Então, o meu quadrinho lá de análise funcional, ele vai ficar mais objetivo se eu fizer uma investigação orientada por esse conhecimento sobre a sociedade, sobre como ela funciona, né? Uhum. E é interessante porque, assim, quando eu faço certas perguntas para certas pessoas, elas sentem um acolhimento diferente, né? Elas sentem que eu estou sensível a questões que não é todo mundo que está sensível. E aí, quando a gente fala de uma audiência não punitiva, quando a gente fala de vínculo, conhecer esses contextos sociais te permite, de múltiplas formas, então, ter acesso a dados melhores, né? E ter acesso a produzir uma relação terapêutica melhor. Então, eu só consigo pensar, fazendo uma analogia da clínica com a ciência, que você consegue uma objetividade melhor na clínica se você está sensível a essas questões. Com certeza. Ótimo. Eu acho que um aspecto interessante da gente discutir agora seria a respeito, assim, né, a gente viu essa questão da neutralidade, mas enquanto a posicionamento, né, porque nós somos psicólogos, somos cientistas, mas nós não somos só isso, né, e nós temos nossos posicionamentos do dia a dia. E como que entra o nosso posicionamento, por exemplo, no contexto que a gente vive hoje. E aí o que você fala de obscurantismo é muito pertinente, porque por exemplo, né, agora a gente está vivendo uma pandemia. Pelo menos na data que a gente está gravando esse episódio, o mundo está acabando. A gente está vivendo uma pandemia. Somos 6 de 2020. É 6 de 6 de 2020, né? A gente não sabe como é que vai estar a realidade semana que vem. Mas, então, a princípio, a gente vive um governo que não tem seguido muitos vieses científicos para lidar com a situação. Você tem, por exemplo, 2 ministros da saúde, que um foi demitido, se eu não estou enganado, e o outro pediu para sair, por conta desses embates, né? E aí quando você vê, por exemplo, que nós temos um Estado que no Brasil não representa a população, não representa o povo, ele representa justamente as oligarquias. Um dado que eu acho interessante de trazer, por exemplo, é quanto a quais as medidas a ser tomadas contra essa pandemia, né? Você tem especialistas, virologistas, pessoas da área trazendo soluções ou trazendo possíveis soluções, né? As soluções, vamos dizer assim, as mais praticáveis, enquanto a gente não tem uma solução melhor. E você tem pessoas que não entendem da área dando outra solução. E aí você vai ver, por exemplo, a respeito da cloroquina, hidroxicloroquina, que o empresário que produz ela no Brasil é um militante desse governo, sabe? Então você vê que não é à toa, não é uma coincidência que esse remédio que eles querem nos empurrar, que não possui validade científica para tratar o Covid-19, que ele está ligado a um militante bolsonarista, sabe? Sim. E aí como que fica, né, o nosso posicionamento quanto a isso? Eu acho que qualquer cientista que se preze, num momento quanto esse, vai recorrer a estar sempre do lado daquilo que é ciência, né? Não que a gente desvalorize, por exemplo, qualquer outra maneira de conhecimento, mas quando a gente está falando de como a gente vai lidar com uma situação dessa, né, a gente sabe que faz muito mais sentido a gente recorrer ao que um médico, um virologista vai falar, do que um paraquedista, né? Exatamente. Cuja especialidade, segundo ele próprio, é matar, né? Exatamente. Então, tipo assim, é o que ele tá fazendo. Exatamente. Enquanto isso, ele parece ser muito bom, ser muito especialista, É. né? Porque morre uma pessoa. Nessa data de hoje, morre uma pessoa por minuto no Brasil de coronavírus. Exatamente. Os números que a gente tem, né? Você não pontua isso.
Eu não sei, assim, qual que seria a questão que você me coloca nesse Tipo sentido? assim, como que um cientista, então, se posiciona nesse aspecto? No sentido, assim, você Uhum, vê um governo totalmente baseado em obscurantismo, em sim, a ciência só serve quando serve a eles. Você tem, por sim. exemplo, o velho da van, né, pra mim esse é o nome dele, que ele estava falando, isso é antigo já, isso já tem um tempo. Ele estava falando sobre os dados e comparando a Itália com o Brasil, e ele falou explicitamente, essa é minha opinião. Só que eles vendem a opinião deles como fato. Eles falam, Sim, é a minha sim. maneira de enxergar o fato. Exatamente. Mas como que você vê o É, fato de maneiras diferentes, assim, tipo, daqui a pouco a gente tá vendo que cada um tem uma noção de lei da gravidade, por exemplo, sabe? é, Então, de como que novo, fica o posicionamento político do cientista, não só sim. na questão da naturalidade, mas questão de um posicionamento, sabe? O posicionamento, sim. Eu acho, poxa, é super complicado, vai isso aí. Eu diria, nossa, é bem complicado, muito complicado. Mas vamos lá. Ah, eu acho que, primeiro, obviamente, todo mundo tinha que se pautar pela ciência, né? Sim. Agora, se pautar pela ciência não é se pautar pelo cientista. Isso é um negócio mais complicado. Por quê? Porque você tem o paraquedista afirmando uma coisa sobre a cloroquina e você tem um médico afirmando uma coisa sobre a cloroquina. Supostamente tem uma hierarquia aí, em qual que você vai confiar? Vou confiar no médico, beleza. Aí você tem um segundo médico que já discorda do primeiro, Uhum. né? E aí bom, então vamos para a literatura científica. E aí você vê que lá também não tem acordo exatamente, né? Na cloroquina, a questão é muito, muito delicada, mas se a gente pode pensar isso em outros Sim, sim. âmbitos, por exemplo, o uso de máscaras e coisas desse tipo. Mas mesmo na cloroquina existe isso, né? Então a gente vê, por exemplo, teve um estudo que saiu há, sei lá, umas 2 semanas no máximo atrás, numa revista super prestigiosa, e foi a Lancet, dizendo, olha, foi uma pesquisa com 90 mil pessoas, não sei o quê, e ela estava dizendo, olha, a cloroquina aumenta a mortalidade por complicações cardíacas, então, bom, a gente, né, quer dizer, o Aham. estudo não diz que desaconselha o uso, mas ele dá essa conclusão. Poucos dias depois, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, vai lá e suspende os ensaios clínicos sobre a cloroquina. Isso é super complicado, porque ensaio clínico é um tipo de pesquisa super importante para determinar a eficácia do medicamento. E aí, mais alguns dias depois, esse estudo começa a ser questionado pela comunidade científica. Então, assim, você tem uma organização política, que é a OMS, técnico-política, vamos dizer assim, tomando uma decisão sobre um estudo científico, e aí esse estudo científico passa a ser questionado por pessoas da comunidade científica. Então, na verdade, o que você tem é que no meio de um debate científico, você tem uma crise epidemiológica, uma crise sanitária, e você tem uma porrada de atores políticos enfiados no meio, né? Ator Nossa. político, ator político, ator econômico, é praticamente a mesma coisa aqui, né? Sim. Aham. Então isso é super complicado. Então qual que é a minha perspectiva de posicionamento? Se posiciona pela ciência. No entanto, você precisa ir na ciência nesse momento e entender quais são as fontes de viés, né, para essa ciência. Então, por exemplo, esse estudo que está sendo criticado tem, por exemplo, problemas com a empresa que geriu o banco de dados e tal. Tem problemas, erros crassos de manuseio dos dados. Enfim, é uma grande confusão, é super difícil. Então, como que a gente se posiciona? Não dá para se posicionar, isso eu acho muito importante, não dá para se posicionar simplesmente se alinhando aos especialistas, porque não existe acordo nem entre eles, e existe viés entre eles. Então, tem questões muito básicas de viés entre eles ainda. Então é muito complicado, porque a solução seria que todo mundo tivesse acesso tivesse a capacidade de escrutinar os estudos, né? E para isso a gente precisaria de um tipo de democratização da ciência que não existe, que é, Exatamente. né, que é você sair da escola sabendo analisar a literatura Isso. científica, sabendo pegar um estudo científico, né? Na escola, né? Porque o que aparece na fala de alguns especialistas
inclusive alguns especialistas que vão virar youtuber e, enfim, que eu vou ser obrigado a passar o vídeo dele para minha mãe se informar em português e tal, porque tem pouca coisa em português. O cara vai dizer, não, vocês têm que confiar, não é na opinião do presidente, é no especialista. Mas não, entende? Não é isso, quer dizer, eu tenho que ser capaz, todo mundo tinha que ser capaz de ir na literatura científica e dizer isso aqui é um bom estudo, isso aqui não é um bom estudo. O problema está aqui ou essa coisa está clara. Algo por aí, entende? Porque é óbvio que os especialistas, eles são deliberadamente usados, né, pelas agências de controle econômicas, governamentais, etc. Alguns são espertos o suficiente para perceber isso, outros não, né? E com essa cisão que a gente vê entre ciência e política, né, a gente vê também que esses especialistas não entendem quando eles estão no meio de uma briga política e que o posicionamento deles exige analisar politicamente o que está acontecendo e eles não dão conta de fazer. Tanto que eles não dão conta de se posicionar, porque acham que vão se posicionar, que se posicionar é se queimar, e aí o cara vai lá e não faz a crítica, não cita o nome do presidente, não faz a crítica do não sei o quê, e fica adotando, por exemplo, prescrições de uma agência de saúde sem fazer a crítica daquilo, reverbera estudos que vão chegando sem fazer a crítica dos estudos. Ou Isso são os silenciados, especialistas. né? Também são silenciados, né? Isso é o básico do obscurantismo, né? Agora, algumas pessoas não estão sendo, estão circulando, isso é importante e tal. Mas sabe, o que eu quero dizer é que é bem complicado. Agora, então, duas coisas. Eu acho que a gente tem que se posicionar claramente, né? E a gente tem que entender quais são as relações da ciência com a política. Porque assim, inclusive, de novo, a gente consegue produzir uma ciência e usar a ciência de modo mais objetivo, né? A gente ganha em objetividade. Então, óbvio, não é uma questão de abrir mão de ciência, jamais, né? É promover a ciência como uma ferramenta valiosíssima que a sociedade produziu, que ela é útil para uma série de contextos, né? Não é abrir mão, mas manter ou aprimorar ou ampliar a qualidade dela implica sobrepor, misturar ciência e política, definitivamente, né? E muita gente se arrepia, enfim, o último fio de cabelo quando você fala em misturar ciência e política. Mas elas têm que estar misturadas. Eu né? acho engraçado Porque que não se questiona por que a gente mistura ciência, religião e política, mas com a ciência já é um tabu, vamos dizer assim. até se questiona, né? Mas se naturaliza, enfim, Não, de maneira até se questiona. geral, a gente tem bancadas, né, sobre isso. Sim, sim. Aqui é a bancada Sim, dos você tem razão. behavioristas. A gente tem as bancadas religiosas e isso existe sim uma luta pelo Estado laico, existe uma tentativa uma tentativa de segurar esse tipo de avanço das religiões no Estado, existe isso, né? Mas você tem razão, parece que é muito mais aceito, parece que essa luta tá bem mais perdida do que com a ciência, né? Mas o que tu acha do Átila Yamarino? Então, estava pensando muito nele, né? Eu não tem acho que como. ele é fruto dessa ciência pouco politizada, né? Que é um pessoal que entende a validade social da ciência, tanto que ele está fazendo esforço Sim. de entender a situação e de comunicar a situação, mas eu acho pouco combativo, né? Assim, tem gente que vai dizer que é estratégico você não tomar posição política nessa hora, mas ao mesmo tempo que ele não toma um posicionamento político assim deliberado, declarado à esquerda, por exemplo, né? Porque as pessoas não gostam de dicotomia esquerda-direita. Ao mesmo tempo que isso acontece, ele também não desconfia, né, dos especialistas. Quer dizer, eu vi uma fala dele, né, eu estava pensando muito nele, eu vi uma fala dele esses dias no Twitter dizendo, não sei o que, blá blá blá, se você quer falar da sua opinião, você não pode, você tem que, quer dizer, você discorda de um estudo, você vai lá e publica seu estudo. Tipo, não, sabe, e se eu não for um cientista da área? Eu não posso questionar o estudo, eu não posso me inserir no debate público sobre o estudo, porque eu não preciso ter feito... Isso é muito importante. Não é? Eu não preciso ter feito 4 anos de graduação e mais 6 de pós-graduação, ou seja, 10 anos de formação, para discutir um tema que eu posso discutir com um conhecimento, às vezes, básico de metodologia. Falar, olha,
isso aqui é uma merda, né? Esse estudo aqui tem desculpa, gente, pelo palavrão. Pode Tem um falar. problema Não, nesse estudo, né? isso. Então esse estudo da Lancet mesmo, ele tem problemas que você, com algum conhecimento de metodologia, você vai lá e diz, olha, tem um problema aqui, não sei o que e tal. E aí as pessoas, por outros motivos, vão dizer, mas você não é especialista da área. Quer dizer, esse discurso de que a ciência é uma coisa de especialista, isso é antidemocrático. Demais. Né? Então, assim, dizer, olha, isso aqui é a sua opinião, se você quiser participar do debate, você que publique seu estudo, eu sei que ele estava se endereçando aos porta-vozes do obscurantismo, eu sei disso, né? E eu apoio ele nesse sentido. Mas, vocês percebem que isso reproduz uma lógica que ela é deletéria para o debate público, né? Ela coloca a ciência num patamar distante das pessoas, ela encapsula, ela coloca essa ciência numa torre. A gente não pode fazer isso. A gente tem que mostrar para as pessoas que, se elas quiserem participar desse debate, elas podem, que elas se sintam bem-vindas, que elas vão precisar passar por um treinamento mínimo. Olha, está aqui essa bibliografia, está aqui esse conceito que você tem que entender, mas vem participar, entendeu? É isso que tem que ser. Então, eu não gosto, eu sinto muito, isso é meio pesado de dizer, talvez, mas assim, eu sinto muito que nesse momento seja esse tipo de especialista que a gente tem e não um especialista mais politizado, mais democratizador, digamos assim, né? E que a gente não tenha mais especialistas. Eu estava me queixando outro dia do fato de que, sei lá, de toda a comunidade científica que vem surgindo no país na última década, assim, na internet, tão pouca gente esteja discutindo o assunto da pandemia e tão pouca gente tenha vindo para a linha de frente, assim, né? Poderia ser muito mais. Eu acho que isso é um esforço de formação, de transformação cultural e social que a gente tem que fazer com muita urgência e muito fortemente para daqui a 5 anos a situação ser mais favorável, sabe? Com certeza. Inclusive, eu acho que é óbvio, né, que isso para nós assim parece ser muito uma coisa direcionada ao obscurantismo, quando a gente tenta limitar os especialistas à discussão, né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, escute um médico e não um paraquedista. Sim. A gente entende, né, mais ou menos da onde que essa fala vem. Mas, super. E apoia em alguma medida. Sim, com certeza. Mas também pensar que, em certa medida, quando a gente fecha essa discussão, a gente também contribui para o obscurantismo. Ou tu acha Exato. que essa onda de que, por exemplo, de pseudociência, de teoria da conspiração, tu acha que, por exemplo, esse monte de terraplanista que tem surgido, não é um pouco por conta desse pessoal estar excluído do discurso científico, de alguma maneira? Eu acho isso um excelente ponto. Sabe, tipo assim, então como que a academia se distanciou da população e aí parece que é tipo assim, não, a ciência é pra lá, eles cuidam das coisas deles. O resto da humanidade a gente lida aqui, sabe? Sim. E aí isso entra política, religião, sabe, outros aspectos, e tudo que é científico meio que se vira ali só no canto deles, e faz celular pra gente todo ano. É isso que a ciência serve, no final das contas. Roger, você ia falar alguma coisa? Eu ia só complementar, falar que os próprios pesquisadores, eles ficam nas suas torres de marfim ali, né? Esse distanciamento, meio que distante, não consegue ter uma ponte com o senso comum de fato, né? Então, assim, Sim. Isso é muito difícil, não tem uma tradução para eles, né? Sim, pois é. Esse ponto é excelente, gostei muito. Tem uma dialética aí para a gente fazer, né? Você defender o lugar da ciência e o lugar de um conhecimento especializado não pode vir às custas da exclusão das pessoas. Sim. Então tem que ter uma sensibilidade social e filosófica e política muito específica aí para não cometer esse erro, né? E as situações extremas, elas são situações de teste mesmo, elas colocam em xeque a nossa capacidade de fazer isso, né? Eu vou dar um exemplo, que é o seguinte, foi no ano passado, se não me engano, numa manifestação aqui em Belo Horizonte, na verdade foi no país inteiro, mas aqui em Belo Horizonte aconteceu, com profissionais de educação, com estudantes, etc. Um grito de guerra que você ouvia no meio da rua e na hora do rush, com todo mundo voltando do trabalho, né? Inclusive saudade, né, de pegar ônibus lotado, de poder pegar ônibus lotado em segurança, né? Não é mais possível. Mas um grito de guerra que você escutava nesse momento, vindo da rua de um monte de alunos de uma universidade federal, foi o seguinte:
O Bolsonaro, eu quero ver você entrar na UFMG. Então, assim, eu fiquei congelado, paralisado, pensando, gente, vocês estão no meio do centro da cidade. Olha as pessoas dentro dos ônibus. Quantas delas não votaram no Bolsonaro para começo de conversa? Então elas estão se identificando com ele, né? Quantas pessoas ali tinham o desejo de entrar numa universidade, mas não se sentiam capazes, né? E não se sentiam capazes porque o sistema educacional produziu essa sensibilidade nelas. Então, olha a quantidade de pessoas com quem os estudantes da Universidade Federal, da importantíssima Universidade Federal desse estado, olha com quantas pessoas eles não estavam antagonizando ali. Sim. E, sabe, isso revela uma insensibilidade vindo de onde não poderia vir de jeito nenhum. Né? Então, assim, a gente vê que esse tipo de debate, ele não é óbvio, ele não é claro, ele não é bem feito, a gente está muito carente disso, né? Então surge nesses momentos, e surge agora, por exemplo, com essa questão dos especialistas, né? Sim, com certeza. A gente só tem distanciado mais as pessoas, e aí você tem criado fenômenos, por exemplo, eu não sei se você chegou a acompanhar, a gente fez um episódio sobre teorias da conspiração, e aí para esse episódio eu estudei bastante documentários e vídeos de terraplanistas dos Estados Desculpa, Unidos. você falou deles, eu pulei total. Não, relaxa, do terraplanistas dos Estados Unidos, tem um documentário na Netflix, eu já recomendei, tô recomendando de novo, que mostra um pouco Como sobre chama? isso. Se você procurar Terra Plana na Netflix, a Terra é plana. É o nome do A Terra é plana. A Terra é plana. Com certeza, mas se não for esse, é uma coisa muito parecida. É só procurar que acha, não tem erro. Legal. E eu também vi, não sei se você sabe, a gente teve um congresso terraplanista no Brasil. E aí você vê que tem vídeos e tal, assim, e você vê que é uma galera que eles são totalmente, assim, hostilizados, né? Desde a questão de abordarem assim a inferioridade intelectual deles por acreditarem nisso, a questões pessoais mesmo. E esse é um tipo de ataque que só vai pegar essa pessoa que está no meio, que valida o que ela pensa, que por mais a gente pode discutir a questão de que muitas vezes essa validação da pessoa gera, né, uma série de comportamentos tóxicos para ela e para o meio dela, mas é um ambiente que valida ela, enquanto quem poderia estar acolhendo ela está hostilizando. E aí como que você quer? Pensa assim, a pessoa ela vai nesse congresso, lá ela é validada por dezenas de pessoas, onde eles têm o próprio método deles, as próprias aspirações, as próprias crenças deles, assim. E aí, em contrapartida, a comunidade científica só hostiliza e satiriza essa pessoa. Tanto que nesse documentário tem, acho que é um psiquiatra, que ele mesmo fala, quando você vê um terraplanista, não hostilize a pessoa, acolha ela, tente mostrar para ela, sabe, um caminho melhor para ela seguir, quanto se o que ela quer produzir é ciência, mostre para ela a metodologia da ciência, né? E é bem isso, tipo, isso são sintomas de uma sociedade científica que se isolou, como o Roger mesmo fala, em suas torres de marfim, em que o mais escutado, quanto mais grau científico você tem, quanto mais grau você tem, por exemplo, assim, se um estudante está discutindo com um professor, o professor obviamente sabe mais, mas se um professor é um outro com doutorado, o doutorado sabe mais, e se é um pós, sabe mais, mas se o doutorado foi em determinada faculdade, ele sabe mais, sabe? Então a gente fica nessa hierarquização que engessa a discussão e que muitas vezes exclui, né? Sim, exatamente. E assim, a gente tem pessoas fazendo esforço de divulgação científica, pessoas que estão sensíveis a esse fato, ao fato de que se um grupo de pessoas, se uma população, se um povo não tem o básico da educação científica, eles vão desenvolver esse tipo de, enfim, esse tipo de negação da realidade que é instrumentalizado depois por outros grupos e tal. A gente tem gente preocupada com isso, né? O próprio Átila, que eu estava criticando agora há pouco, ele é super preocupado com isso, ele faz um trabalho importante que vai combater esse tipo de obscurantismo. O canal dele do Nerdologia, tipo, ele pega conteúdos científicos, assim, foi até uma inspiração nossa, assim, pelo menos para mim, quando vai fazer o podcast, pegar conteúdo científico e democratizar. Ele pega conteúdos científicos complexos e ilustra isso num filme que está no momento. Sim, isso é importantíssimo. Agora,
as coisas são mais complexas, né? Então, quer dizer, se a gente for pensar qual é o público desse tipo de canal, né? Qual é o esforço, qual é o tipo de discurso mobilizado nesses veículos? Isso atende a certas necessidades, mas não a todas, né? Também não dá para atender a todas, mas a gente tem que complexificar o que a gente está fazendo e a sensibilidade para o problema também tem que ser complexificada, né? Então, por exemplo, essa coisa dos terraplanistas, talvez, por uma pessoa, assim, talvez você não consiga conversar com uma pessoa que já foi parar num congresso terraplanista, entendeu? Talvez você já perdeu esse sujeito, assim, isso é bem complicado, talvez, tá? Não sei, mas talvez, é muito provável. Agora, o que aconteceu, o que vem acontecendo há 10 anos para que uma proposta de terraplanismo, tendo sido semeada, ela floresça dessa forma? Eu acho que essa que é muito a questão, né? Então, não são processos que surgem de uma hora para outra, mas é pensar em que tipo de solo esse trem vai florescer, né? E eu acho que é isso, quer dizer, duas coisas aí, né? Uma cultura política pobríssima, né? A nossa formação científica é muito pobre, e a nossa relação com a ciência. Então, o cientista é esse, especialista na Torre de Marfim, que sabe mais do que todo mundo, né? Que é difícil ser cientista, é difícil alcançar aquele nível de conhecimento. As pessoas têm que pensar no Brasil, né? As pessoas se acham burras, né? Porque nós somos colonizados, então o inteligente é o que vem de fora, o interessante é o que vem de fora. Isso já cria uma indisposição para o conhecimento, isso facilita a antagonização com o conhecimento, enfim, é uma série de questões que precisariam ser pensadas e trabalhadas. O que a gente vê é que chega um certo momento de obscurantismo geral na sociedade em que começa a emergir essas coisas. Então emerge o terraplanismo, emerge um tipo de negacionismo científico que tem, enfim, em várias camadas sociais que você nem esperava, né? Você nem esperaria. Então, se for pensar que uma grande proporção dos eleitores do nosso paraquedista, né? Eles são, gente, parar de falar isso porque paraquedismo é uma função importante. Então, né, desse presidente execrável que a gente tem, uma proporção importante do eleitorado dele é de pessoas com curso superior, né? Exatamente. Então, assim, uma série de pessoas que estão dizendo, não, é só uma gripezinha, não usar máscara não, homem não pega Covid, não sei o quê, são pessoas com ensino superior, quer dizer, a gente está vendo o bolsonarismo emergir nesse grupo social também. Então, eu acho que a gente nem entende o problema ainda, né? Mas dá para já pensar em alguns sintomas, e um dos sintomas é esse discurso do especialista como alguém que está num lugar especial, um lugar inacessível, etc. Né? E é sempre pensar que muitos dos discursos que hoje, vamos dizer assim, vou dar nome aos bois, a esquerda pode usar para atacar a direita nesse sentido de ele não é especialista, isso pode voltar, sabe? Sim, e se a gente não souber preparar a população de maneira geral para se emancipar, no sentido de que cada um vai ter uma noção básica de uma qualidade, de um estudo, nós vamos estar sempre nessa situação de, bom, quem é a pessoa com o cargo mais alto que falou, sabe? Quem é a pessoa com maior especialidade que falou. E isso aí é interessante, né? Porque, por exemplo, uma coisa que apareceu, eu vi alguém falando, não vou lembrar de fonte nem nada, mas assim, olha só que absurdo, esse novo ministro da Saúde, ele nem é médico. Quer dizer, como se a questão fosse botar um ministro da Saúde médico. Como se o fato dele ser médico significasse que ele vai se contrapor à agenda do governo. É claro que isso não vai acontecer, né? Tanto que, sei lá, se a gente for pensar nos conflitos entre o presidente e o ministro da Saúde, o Mandetta, né? Eu não acho fácil de compreender aqueles conflitos, né? Como tendo a ver com o fato dele ser médico. Ele é um defensor do sistema privado. E em algum momento ele começa a aparecer com o coletinho do SUS.
Quer dizer, tem claramente um tipo de estratégia ali por trás que eu não entendo, eu não sei o que é aquilo. Mas eu não vou ficar pensando que ele botou o colete do SUS porque ele é médico e que ele tem que defender o sistema. O Sérgio O Moro agora é ministro... defensor da justiça agora. Pois é, então assim, a gente entende tão pouco o que está acontecendo ali, e por isso a gente acaba às vezes adotando discursos muito, eles parecem óbvios, mas eu não acredito que eles sejam. Por exemplo, isso, né? O fato de que se o ministro da Saúde for um médico, vai fazer diferença. Não vai fazer diferença, né? Tanto não fez que ele saiu. Quando ele começou, se ele estava falando alguma coisa de interessante, que foi, por exemplo, muito tardiamente começar a dizer que as pessoas deviam usar máscara, né? Se isso é uma coisa interessante, apareceu tardiamente e um tempo depois ele foi retirado dali, né? E aí eu sei lá também, né? Não dá para ser ingênuo, quer dizer, o ministro da Saúde desse governo falando com as pessoas que elas podem sair na rua de máscara, né? Isso tem a ver com flexibilização debaixo dos panos também, né? Sim. Isso tem a ver com, olha, dá para voltar um pouco à vida normal, bota esse negócio no rosto aqui e vai. Quer dizer, não é assim que funciona, né? Então é aquela coisa um pouco do policial bom e do policial mau, sabe? A gente fica dando assim, loas, graças a Deus ao fato de que o cara tem um ministro da saúde ali com mais sensatez do que o presidente, mas o presidente é o translocado de plantão, né? Então, assim, a gente agradece a presença de um ministro privatista, saca? Sim. Porque a gente está numa situação dessa. Não pode ser por aí, né? A gente não pode pensar nesses termos. Aí vocês pontuaram bem essa coisa do especialista, né? Eu acho que é isso, quer dizer, a questão do Ministério da Saúde não é a pessoa ser médico ou não. A questão é o que o ministro da Saúde pode fazer num governo desse, né? Sim. E assim, pode ter certeza, né? O próximo que entrar vai ser só para assinar tudo que eles quiserem. Sem dúvida. Vai ser só para dar aval científico, vamos dizer assim, pro que eles Sem querem. dúvida, sem dúvida. Mas aí, tem mais alguma coisa que vocês queiram pontuar? Então, eu ia colocar aquela questão do Neil deGrasse Tyson, né? Que ele, basicamente, numa frase dele, ele fala assim, quando a ciência ela está ameaçada no sentido de quando tem, por exemplo, um agente de controle como a questão religiosa, que está meio que desqualificando o governo, deslegitima a ciência, aí é necessário um cientista se posicionar, né? Não necessariamente somente quando, mas desde quando comece no início ali desvalorizando a ciência, o papel da ciência como fonte de contra-controle, né? De construir um papel de igualitário, de justiça para incluir outras pessoas também, né? No sentido de educar pessoas que não têm acesso à ciência, né? Então, se a partir do momento que a religião entra, desvalorizando, por exemplo, igual tem um cientista agora que surgiu aí que disse cientista, né? No caso, que vem para falar que existe o criacionismo, né? Negando a questão do Big Bang, né? Que existe um criador de tudo, enfim. Então, assim, aí tem que... Oi? A teoria do design inteligente, não é? Isso, é o design inteligente. Então, aí o Degrasse Tyson fala que é necessário um posicionamento sobre isso. Tem um viés religioso aí, Sim. então, que entra dentro da escola, por exemplo, a gente discutir, falar que uma escola é sem partido. Pelo contrário, né? Existe ali toda uma questão religiosa, ali, ideológica também por trás de tudo isso. Aí eu pergunto também, a ciência que está sendo feita, ela está sendo feita para quem e para quê? Né? Será que existem as pessoas que estão sendo incluídas a partir desse conhecimento que está sendo surgido? Então, assim, fica a questão, né? Pelo que a gente está vendo, não. A ciência não está sendo a serviço. Está sendo a serviço das indústrias, da economia, do capitalismo. Essas pessoas que têm, de fato, igual você sempre frisou, das oligarquias, né? Como um todo. Exato. Eu acho que a situação é tão complicada que a gente tem que lutar pela objetividade científica no sentido da neutralidade, né? Que eu estava argumentando que é uma noção ultrapassada, quer dizer, não existe neutralidade científica, você tem que ter espaço para a ciência ser objetiva, né? E a gente está, com esse obscurantismo, lutando para ter uma ciência muito basicamente objetiva, né? Que é essa ciência que possa funcionar a partir das necessidades
populares e democráticas e não de pequenos grupos de interesse, né? Claro, é muito evidente que a ciência ainda hoje é feita sob controle material especificamente de grupos de interesse que não são as pessoas, né? Que não são os diversos sujeitos políticos, diversos grupos, etc., que a gente tem na nossa sociedade com uma série de necessidades. Ela é feita a partir das necessidades da oligarquia, que é quem manda no dinheiro e coisas do tipo, né? Enfim, muito Eu tava com complicado. uma outra questão, que, tipo assim, basicamente, igual, tem cientistas que estão pesquisando, por exemplo, sobre questões ambientais, né? Produção de CO2 e metano que está degradando o meio ambiente. Só que ele está a serviço das indústrias, da economia, do capital, né? Então, assim, até que ponto esse cientista vai ter que continuar fazendo isso? Ele vai ter que chegar um momento que ele não vai poder mais fazer isso, porque senão a nossa espécie vai ser extinta, né? Então, assim, ele tem que alertar a população. Só que ao ponto, igual mesmo, teve, eu não lembro o cientista, mas teve um que no Brasil alertou, né? Falou da questão do desmatamento, só que ele foi silenciado, né? Falou, eu acho que era Luiz, eu não lembro o nome dele. Mas, enfim, ele foi silenciado pelo governo, enfim, falou que os dados eram errados, que iam averiguar os dados novamente. Então, assim, a gente meio que fica sem alternativas, né? Assim, isso é muito triste. Sim, sim. De novo, essa questão da neutralidade, quer dizer, conseguir fazer ciência. Gente, a gente está voltando no debate de neutralidade da época de Galileu, de novo, é evidência de obscurantismo. Então, quer dizer, você gera o dado é censurado, a pessoa depois se exonera do cargo, porque, olha, não dá para eu fazer a pesquisa aqui. Não é nem se a pesquisa ela é objetiva ou não, se ela é inclusiva ou não, democrática ou não. É uma pesquisa que, por ela ser contrária ao interesse do governo, desse governo obscurantista, ela é censurada. É o básico do básico. Inclusive aí, eu acho que é uma deixa importante para a gente pensar o seguinte, né? É importante, ao mesmo tempo, democratizar a ciência, no sentido de inserir, de diversificar os sujeitos que produzem a ciência, porque só assim certos problemas de pesquisa vão emergir, né? Então a ciência vai se tornar mais complexa, mais objetiva, mais útil, mais rica, só assim, com a entrada desses sujeitos, com a diversificação, com a diversidade. E a outra coisa esse esforço e outros esforços, eles estão sendo barrados, eles são historicamente barrados, né, pelas instituições de poder, e o que significa, então, que essas instituições têm que ser confrontadas. Então, assim, não há esperança para a ciência, para que ela seja democrática efetivamente, se a sociedade na qual essa ciência existe, ela não for democrática. Então, assim, numa situação de dominação social terrível como a gente está vivendo agora, né, com o governo obscurantista, protofascista, etc., militarista e por aí vai, qual que é a esperança de ter uma ciência democrática, né? Você está tendo retrocesso no que ela era, quer dizer, você está tendo censura, né? Então, não é possível pensar uma ciência devidamente democrática numa sociedade que não seja também, né? E aí a luta é outra, ela é complementar, mas ela é outra, né? É uma luta política mais ampla. Então, se o cientista quer ele deseja uma ciência mais democrática, ou se ele deseja uma ciência objetiva, né, ele precisa se inserir, somar forças na luta política, né, na luta política que vai buscar a democratização do Estado. Né? Sim, com certeza. Acaba que tudo gira muito em torno disso, né? Tipo, que nem o Roger falou, para quem e a quem essa ciência, essa neutralidade, essa objetividade vai acabar se destinando, né? Quais são os interesses por trás? É um interesse, assim, a gente está pensando no bem-estar coletivo, a gente está pensando numa busca dos fatos pelo que são, que é a verdade, a partir dessa metodologia científica, ou a gente está tentando atender alguma agenda, né? Sim. E reconhecer que a gente tem essas questões, né, de que nós não existe essa neutralidade, eu acho que nos aproxima de buscar uma coisa mais, que nem você falou, mais democrática, que busque mais aspectos daquela realidade para a gente compreender melhor. Sim, sim. E aí, pensando que a ciência ela não vai ser livre de agenda, ela vai
ser livre de objetivos e de interesses, ela tem que ser uma ciência democrática, ela tem que ser uma ciência que parte de uma multiplicidade de agendas, né? Não pode ser a agenda da dominação social, porque vocês tenham certeza que, não por acaso, o governo diz que, olha, a gente vai cercear aqui as pesquisas em ciências humanas e a gente vai manter as pesquisas tecnológicas na biologia, na física, na química. E lá eles vão dar liberdade para os cientistas desenvolverem seus métodos da melhor forma possível, né? Do ponto de vista da metodologia daqueles cientistas, eles vão ter liberdade, né? Então, assim, a objetividade, a discussão da objetividade não pode estar de forma alguma separada da discussão política e ética da ciência, né? Lá ela vai continuar sendo objetiva. Agora, é uma ciência que a gente quer ter, né, enquanto instituição social? De forma alguma. Com certeza. Bom, então, né, a discussão foi muito boa, a discussão foi longa, mas é muita coisa, muitos pontos a se debater. Queria agradecer de novo a presença de Júnior, né, já era um convidado que desde o primeiro dia de idealização do projeto a gente já pensava em que pausa nós vamos incluir Júnior. Eba, eu que agradeço pelo carinho de vocês. Não, a gente pode falar assim, que para nós estar aqui hoje onde a gente está, foi muito importante a influência que tu teve. Para mim, chegou a ser meu professor, e se hoje eu estou aqui na análise do comportamento, tem que dar muito crédito a você. Pô, muito foda, valeu. Que isso, a pessoa ouvir isso. Imagino. Mas é verdade, assim, né? Não tem como não falar, não tem como... Foi uma verdadeira aula, assim, para nós, né? A gravação desse episódio. Legal. A gente vai deixar linkado na publicação desse episódio o Sócio Behaviorês, para quem tiver interesse, tá lá, se engajando, procurando saber mais sobre. Vamos deixar links, né, para o pessoal procurar, vamos estar publicando os stories também. E, né, normalmente a gente faz algumas indicações para as pessoas se interarem mais no tema. Todas as referências utilizadas, assim, a gente vai estar procurando deixar na descrição. Mas eu queria ver contigo o que tu indica para quem está nos ouvindo, e às vezes não é nem psicólogo ou analista do comportamento, e, né, a pessoa quer entender mais sobre isso que a gente discutiu, assim, o que tu passa para a pessoa? Não, é difícil. Assim, texto específico, como as pessoas que estão ouvindo isso são possivelmente da análise do comportamento, são o texto que vocês citaram, né, da Sandra Harding, eu acho que pode ir para... Vocês vão linkar, possivelmente. O trabalho do Alexandre Dietrich sobre ética, que eu acho fundamental para entender, assim, radicalmente, como que os comportamentos não são neutros, que é básico para a gente pensar política. Trabalhos da professora Carolina Laurenti também, que trabalha a questão dos valores, a questão da ciência, é uma filósofa importantíssima, analista do comportamento, eu acho que eu posso dizer assim. Então, bom, são 3 autores já, quer dizer, que mais que eu poderia indicar? Não sei, eu acho que a gente tem que começar de algum lugar e se inteirar das discussões, né? Então, por exemplo, a Sandra Harding, ela faz parte de uma tradição ela faz parte dos estudos sociais da ciência, por exemplo, né? Eu acho que é uma coisa fundamental que devia estar na nossa formação na graduação, ou nas graduações, né? Com certeza. Então, se a gente pensar o que a gente estuda de filosofia na psicologia, raramente a gente passa por alguma discussão desse tipo. Então, procurar, né? Vai pela Harding, vão seguindo a trilha, né, das referências, vocês vão chegar em coisas interessantes. Na análise do comportamento, eu acho que é legal ficar atento às coisas que estão surgindo agora sobre política, né? Dessa geração nova, da qual eu faço parte, inclusive, porque é de poucos anos para cá que começou a surgir, né? Eu acho que alguns assuntos começaram a ficar mais em voga, como o feminismo, por exemplo, as questões raciais, e aí os trabalhos vão surgindo. Então tem gente já orientando nas pós, tem gente fazendo seus trabalhos de pós sobre o assunto. Então, né, procurem as revistas brasileiras de análise de comportamento, que vocês vão encontrar coisas novinhas, fresquinhas lá aparecendo. Não sei, acho que é isso. O que mais que eu posso indicar? Eu queria indicar alguma coisa de
de filme, série, mas eu assisto tão pouco essas coisas. Aham. O tempo não está contribuindo. Eu acho que Não, tinha um filme. Não, deixa. Bom, enfim, eu acho que não acho vou conseguir que, pensar agora. às vezes, para quem nos escuta e não é analista do comportamento, não é psicólogo, né, é pensar também que os textos da análise do comportamento, eles são bem simples se comparado a outros textos de psicologia, sabe? Talvez. Então, assim, claro, a pessoa às vezes vai ter que recorrer ao básico para começar a entender, mas muito assim, se a pessoa for pelo interesse dela também, ela também pode acabar se inteirando, né? Não precisa ser psicólogo para estudar análise do comportamento, né? A ideia é justamente essa, que todo mundo possa estudar, mesmo sem ter que É, passar por uma graduação. sim, sim. Nesse sentido, eu não sei se é muito possível, né? Porque dependeria da gente estar fazendo o esforço de produzir textos bastante acessíveis, né? Não sei o Com quanto que a certeza, gente está com fazendo, certeza. não sei o quanto a gente está fazendo isso, mas buscar também um grupo que eu critiquei um pouco aqui, que eu tenho críticas, né? Que é o pessoal que divulga ciências, divulgadores de ciência, né? Isso. Sim, Eu vou direto no clássico, porque foi um cara que me ajudou muito, que é o Carl Sagan, que é um físico, eu acho que a formação dele é física, acho, enfim, é, estadunidense, que ele faleceu em 96 ou 97, mas ele teve uma obra e uma participação fundamental nesse campo, né, de popularização da ciência. Tem alguns probleminhas ali do ponto de vista, sei lá, epistemológico que a gente pode discordar, mas ele foi um cara fantástico, né? A série Cosmos, que é uma série que me atravessou profundamente no início da minha formação, livros como O Mundo Assombrado pelos Demônios, que eu acho que é legal demais para pensar o obscurantismo, apesar de ser um contexto estadunidense dos anos 90, mas serve para a gente pensar o que está acontecendo. Eu acho que e é um cara super fácil de ler, né? A preocupação toda dele é ser lido, então eu acho que ele serve como modelo para a gente também, sim, modelo sim, no sentido comportamental mesmo. sim. Aí já Aham. saíram ótimas indicações aí. Então eu vou procurar algumas. Legal. Exatamente. Eu indicaria o Sócio Behaviorista, né? Tem o Instagram deles, a gente vai deixar na descrição também. Poxa, vamos lá, né? Eu tenho um Ah, pouco de receio de falar disso porque eu tô aqui falando a partir da minha cabeça e não seguindo, digamos assim, nenhuma diretriz do nosso grupo, né? Mas o coletivo aham. Sócio-Behavioristas, ele veio à vida recentemente. A gente está com uns projetos legais aqui para tentar engajar as pessoas e tentar criar um contexto verbal para que todo mundo possa trabalhar em torno dessas questões assim com bastante afinco. Então é isso, a gente tem o Instagram, tem a página no Facebook, outras mídias vão surgindo também daqui a pouco. E Com tem uma certeza. forma lá, pela página do Facebook, vocês, que é sócio-behavioristas, né, vocês encontram um formulário, inclusive, para se aproximar do coletivo, para que vocês tenham acesso às ações mais diretamente. A gente vai se comunicar com as pessoas que se inscreverem por lá. Então vale muito a pena fazer isso, quem Legal. tem interesse. Nós mesmos já estamos inscritos. Sim. Eba! É. Mas eu também deixo isso como indicação, né? Assim, né? Porque eu sei que as referências do sócio behaviorista são ótimas, assim. Então, né? A expectativa é alta também em cima de vocês. Mas enfim, né? A gente vai sempre fazendo essa comunicação e sempre divulgando outros projetos também que visam a democratização da ciência, essa ciência que se reconhece como não neutra, né, mas se reconhece como que viés que ela segue, Comprometida, né? comprometida com viés. Com nossos valores enfim, de democratização do mundo, né? Com Porque certeza. tá difícil viver Exatamente. sob essa oligarquia assassina que a gente tem, não só aqui, né? A gente tem no planeta inteiro. Exatamente. Com certeza. Bom, vou agradecer para quem nos escutou até aqui, para quem teve toda essa paciência de nos ouvir até aqui, né? Sempre deixar claro que as discussões não acabam no final dos episódios, elas continuam, não só agora no Behavioristas, mas como também lá no Sócio Behavioristas, nos feedbacks que a gente recebe, nos comentários, tem sido muito bacana. E também pedir para todo mundo compartilhar com outras pessoas para que essa discussão sempre chegue a mais gente e essa discussão seja cada vez mais democrática. Agradecer mais uma vez para a Juni e lembrando que todas as referências e todas as indicações, principalmente dos sócios behavioristas, vão estar em links da descrição e em stories que a gente vai estar publicando. Mas eu agradeço bastante
pelo convite, pela conversa e o trabalho que vocês vão ter para editar esse negócio. Valeu. Valeu. Valeu.